Fala galera, aqui quem tá falando é o professor Ed. A gente andou meio sumido porque a gente está realmente sem tempo para fazer os vídeos e para, enfim, continuar o trabalho que a gente está fazendo por aqui pelo canal. Queria agradecer alguns alunos que chegaram falando que assinaram o canal, que têm acompanhado os vídeos. A gente vai tentar continuar fazendo os vídeos à medida que o tempo for aparecendo. Eu acredito que sem ser nessa semana ou na outra, a gente vai ficar com o tempo um pouquinho mais tranquilo e aí vai dar pra gente continuar fazendo os vídeos que estão programados pra gente fazer. Semana passada eu tinha visto uma notícia e aí eu achei que valeria a pena comentar, e aí eu acabei separando algumas coisas aqui para falar a respeito das notícias e umas recomendações de leitura para quem se interessar um pouquinho pelo assunto. Eu peguei uma notícia aqui do Estadão que falava sobre uma pesquisa que foi realizada falando sobre o que os tweets pelos apoiadores do governo, do atual governo, e a relação deles com religião, né? E aí a pesquisa foi feita pela AP Exata, que é uma empresa de inteligência que procura tendências ou que analisa tendências dentro das redes sociais, né? E aí eles atestaram dentro de 2.287 tweets que foram analisados dentro do período pré-eleitoral, entre 1º de maio de 2018 e 3 de outubro de 2018, e pós-eleitoral de janeiro a 9 de abril. Né? Então a pesquisa continuava até abril, pelo menos, sendo realizada com a coleta de dados. Dentro dessa coleta de dados foi impressionante o número de citações ou referências à religião ou a religiões cristãs, ou termo cristãs é ótimo, né? Cristãs que apareciam dentro dos tweets. Aqui, olha, em 2019, a cada 100 tweets que apareciam, se citava Deus, Jesus ou Cristo. E aí tem um outro termo que sempre apareceu como constante, que era o termo Satanás, né? E eles destacaram aqui embaixo. Isso é uma reportagem que eu vi em vários sites, né? Que eu fui atrás de outras fontes, e aí eu acabei encontrando sempre a mesma notícia, às vezes a mesma referência aos dados, né? Então eles destacaram aqui um tweet de 13 de março que falava: Satanás e suas sectas amam a mentira. O problema é que a mentira nunca prevalece sobre a verdade. Resumindo, eles continuarão fracassando, Bolsonaro continuará cavalgando no lombo deles. Aqui embaixo eles trouxeram uma amostra de um gráfico que, entre os termos, tentando fazer um comparativo de como é que os termos que mais apareciam entre os apoiadores dentro do Twitter, né, que é a principal fonte que é o diário oficial atual do governo, né? Então, segurança e religião, eles aparecem ali muito próximos, ou apareceram dentro da pesquisa, muito próximos um do outro. Então sempre a referência era alguma coisa relacionada à segurança ou relacionado a um tema religioso, ou com uma palavra relacionada à religião, né? No caso aqui, religião cristã, né? Muitos se colocam como evangélico, né? Que seria a principal base de apoio, ou uma grande base de apoio das entidades religiosas do Brasil. Então dá para a gente perceber aqui como é que a citação relacionada à segurança e religião, elas foram muito próximas de acordo com a pesquisa que foi realizada, né? E aí o Sérgio Denicoli, que é o diretor da EPESATA, ele falou o seguinte: é um governo fervorosamente cristão e que tem dado à religião um peso grande para desenvolver suas políticas. O governo Bolsonaro é reativo em relação ao que acontece nas redes sociais e é plenamente plausível ao que se passa nelas. A gente sabe que tudo que tem acontecido desde o começo, né, desde janeiro, nem bem antes do início do atual governo, a falas religiosas ou referências à figura religiosa, né, ela é muito presente. Isso também não é uma prática nova, né? Isso é uma prática que remete à história da humanidade, né? Então, esse discurso está associado da religião, está associado a ideias de governo, ou como um governo voltado a ideias religiosas nas suas decisões, né? É uma coisa que ela não é nova, muito menos tem a fim, né? Então a gente não sabe o que se espera para o futuro, né?
Mas aí, uma outra coisa de bacana que eu acabei destacando aqui, para a gente falar daqui a pouco, foi uma outra fala que ele fez, o diretor da AP Exata, que ele fala de maneira geral, o aparecimento de Satanás na lista remete a uma radicalização do discurso, no que diz respeito ao fato de que há uma relação entre o termo Bolsonaro e a ideia de que ele é um presidente que luta contra Satanás. Essa aqui entra num ponto que a gente vai falar sobre demonização, né? Então, sempre nesse discurso, nessa radicalização do discurso, nesse maniqueísmo de visão de mundo em que há aqueles que são bons e aqueles que são maus, é um termo que sempre que apareceu bastante, principalmente contra os seus inimigos, né? Os seus opositores do governo, né? Então, dentro dessa visão, e os outros termos que aparecem aqui, Abraão, Gênesis e Jacó, segundo eles apontam, são reflexos da aproximação do presidente com Israel e sua viagem ao país. É no livro de Gênesis que está a base bíblica que sustenta o apoio dos evangélicos a Israel. Eu não vou entrar tanto nesse detalhe relacionado à visão religiosa, a contestar ou apontar erros e enganos. O objetivo aqui não é esse, tá? O objetivo aqui é mostrar um movimento ou um termo que a gente pode utilizar para ver esse tipo de discurso, ou como é que esse tipo de radicalização de discurso, como aponta aqui a reportagem, ela tem um estudo a longo prazo, um estudo de vários movimentos dentro do Brasil e no mundo relacionados a isso. Tá? A gente costuma se chamar esse tipo de movimento em que se exalta uma figura religiosa que vai ser o grande salvador ou a grande salvadora, ou um grupo de salvadores, né, que se costuma utilizar isso fazendo o termo a história do Messias, né, aquela pessoa que vai surgir no meio de tanto desespero, no meio de uma crise, que vai salvar todo mundo e apontar para um caminho novo. Né. Não à toa parece que tudo se encaixa, né, que até o nome do bendito tem Messias no meio. Né, isso faz com que cada vez mais se configure esse tipo de as características desse tipo de movimento dentro do que está acontecendo agora. E ainda, para compensar, nessa mesma semana, eu soube de uma divulgação de um vídeo lá de um pastor evangélico falando que, corroborando com essa ideia que foi colocada, mostrada aqui na pesquisa, né, do governo atual, do presidente atual ser um enviado para salvar a nação brasileira. Né. O que eu vou mostrar aqui, a gente só ter um ponto conceitual sobre o que eu estou falando, é um artigo chamado Revisitando o Messianismo no Brasil e Profetizando seu Futuro, de Cias Nogueira Negrão, foi quem escreveu o texto. Tá? Eu destaquei aqui as partes com que eu quero falar para vocês, relacionado ao conceito, né? Messianismo. Né? Messianismo, ele costuma caminhar lado a lado com o milenarismo, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Eu destaquei aqui um conceito que relacionado a messianismo e movimento messiânico, que, segundo o autor ou autora, não acabei não averiguando se era professor ou professora, escritor ou escritora, mas aqui o que eu quero destacar é o conceito que se coloca para messianismo. Então, o messianismo seria a crença em um salvador, o próprio Deus ou seu emissário, e a expectativa de sua chegada que porá fim à ordem presente, tida como iníqua ou opressiva, e instaurará uma nova era de virtude e justiça. Já o segundo, que é o movimento messiânico, se refere-se à atuação coletiva, por parte de um grupo em sua totalidade ou de um segmento de porte variável ou de uma sociedade qualquer, no sentido de concretizar uma ordem ansiada sob a condução de um líder de virtudes carismáticas. Bem, dois conceitos que se coloca é o messianismo e o segundo é o movimento messiânico. Né? Então, no messianismo, a gente tem a figura que vai acabar com todo aquele mundo de sofrimento, dor e injustiça, que vai trazer uma nova ordem e que essa nova ordem vai levar a um caminho de justiça. Né? Então, essa é a primeira ideia que a gente pode pegar e ver que quando se coloca, ou se comenta, ou se verifica os comentários dos apoiadores do governo, do Bolsonaro, do famoso bolsonarismo, essa ideia de messiânica mesmo, assim, de que se está lutando contra um mundo opressivo, contra um mundo que é injusto, e que a figura dele, a figura do governo dele é que está vindo cheia de virtudes e cheia de justiça para
melhorar o mundo cruel que está aí, né? E o segundo seria o movimentos messiânicos. Já o movimento messiânico faz muito mais alusão a um grupo de pessoas, né? Eu não sei se dá para a gente encaixar essa ideia de movimento messiânico, porque eu acho que não é não chega a ser um movimento messiânico em si, né? Mas sim um movimento político partidário ou um movimento político que tem características do messianismo, né? Que traz no seu discurso religioso muitas características do messianismo. Uma outra coisa que se fala aqui de movimentos messiânicos ligados à escatologia, né? A escatologia seria o estudo do fim do mundo, né? Então, a ideia de que o mundo vai se ter um fim e que só os bons serão salvos, né? Então, acaba que nessa ideia de escatologia sempre se coloca os nossos inimigos ou os inimigos como pessoas ruins que não merecem a salvação e que não sofrerão após, né, a virada do tempo ou o fim do mundo, né? E aí uma outra coisa que se destaca aqui, que possa existir movimentos milenaristas não messiânicos. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que a gente sempre fala dentro da ciência da religião, a gente não costuma, eu falei isso até em um vídeo, que a gente não costuma ser normativo, né? Dizer que uma religião é isso, isso e aquilo. Não. Os conceitos não são tão fechados assim. Então, ao mesmo tempo que eu posso ter um movimento milenarista messiânico, eu posso ter um movimento milenarista não messiânico e vice-versa. Então, a ideia dos movimentos milenaristas são aqueles que acham que o mundo vai acabar de alguma maneira e que eles precisam fazer alguma coisa para se salvarem, enfim. Tem uma série de vídeos, tem uma série de fatos dentro da história que mostra em que nível chega essa ideia do fim do mundo, né? Eu lembro que durante pensar no texto, no vídeo, eu fiquei pensando sobre o bug do milênio, né? Que eu acho que foi uma coisa que ficou aquela tensão ali, né? Eu não tinha muito acesso à internet, a tecnologia era uma coisa ainda que era muito... A televisão acho que era o único meio mais tecnológico que tinha acesso, então aquela ideia do jornal sempre falando do bug do milênio, que tudo vai zerar, tudo vai virar... Quando virar 00, vai virar tudo 1900, uma preocupação das pessoas, e aí, às vezes eu vejo pessoas que não tinham relação nenhuma com tecnologia, ou com computador, ou com alguma coisa assim, super preocupadas com o que ia acontecer. E pensando nisso hoje, eu fiquei fazendo uma correlação entre essa ideia do milenarismo, né, do fim do tempo, dos fins dos tempos, né, do que vai acontecer, o que a gente vai fazer depois, né. Sempre dessa virada de tempos, de um século para outro, sempre se teve um movimento ou ideias relacionadas ao fim do mundo, né, devido ao como as pessoas interpretam esse final do tempo, né? Claro que isso aqui tudo dentro de uma tradição, né? O que mais que eu destaquei aqui? Movimentos messiânicos milenaristas ou messiânico-milenaristas, desde simples contestações pacíficas quanto aspectos selecionados da vida social até rebeldias armadas, ambos os tipos informados pelo universo ideológico e religioso. Esse ponto fala que todos esses movimentos, tanto messiânicos, milenaristas, ou que têm as características dos dois, eles podem surgir de várias maneiras, né? Tanto de contestações pacíficas, rebeldias armadas, ou dentro esses vários tipos de movimentos que podem surgir com essas características, eles sempre têm um universo ideológico religioso inserido dentro delas, né? Eu não sei como é que a gente poderia encaixar aqui o bolsonarismo como milenarista, ou messiânico milenarista, ou só com características desses movimentos, né? Eu tentei caracterizar ainda agora, mas acho que não foi bem preciso o que eu falei, mas acho que dá pra gente, se alguém tiver uma ideia de como a gente poderia fazer uma classificação aqui de como a gente poderia encaixar esse movimento, deixa lá nos comentários. O que mais? Eu destaquei aqui o imaginário religioso pregressa sua exacerbação ou superação por uma nova revelação profética que está sempre presente, interpretando a realidade, postulando objetivos, indicando os meios pelos quais estes serão alcançados. O que a gente tem visto bastante, o que tem acompanhado bastante nas notícias, é demonização, principalmente de instituições democráticas, né? Então, dentro de todas as falas, de todas as demonizações, muitos grupos, né? Primeiro, inicialmente, se tinha ali muito ataque direto ao PT e aos grupos de esquerda.
Mas aí começou a se colocar as outras instâncias que estariam atrapalhando o governo, né? Então, essas são características, né, do que seria um imaginário não necessariamente religioso, né, mas é muito mais um engajamento político, né, político, partidário, democrático, mas o discurso religioso também lá no meio, né. E aí se orienta sempre os movimentos, segundo os movimentos messiânicos e milenaristas e vice-versa, se orienta por valores e sentimentos tradicionais. Então a gente sabe que toda essa movimentação, toda essa fala, todos esses grupos se reúnem principalmente aí pelo Twitter, nas suas campanhas e nas suas falas, com tradicionalismo e conservadorismo, né? Seja lá o que eles defendem sendo exatamente esse conservadorismo, né? Mas também é uma característica muito forte, segundo o autor, a autora aqui do texto, coloca como característico do movimento milenarista, né, e messiânico. Que mais tais movimentos tendem a ser vistos pelas vigências políticas e intelectual como irracionalidade e arcaísmo, frutos da ignorância e do fanatismo. E aí aqui eu tinha bem destaque isso, porque hoje esse discurso é um discurso do governo, né? Então o que se destaca aqui como as vigência política e intelectual, né, como coisas irracionais, coisas arcaicas, de ignorância e de fanatismo, não que não deixam de ser até certo ponto a gente fazer esse tipo de análise, mas o interessante é a gente ver que hoje é o governo, então é um discurso de parte do governo, ou que está lá representado pela figura do presidente e seus acólitos ali, parte dos seus acólitos, esse discurso, né? Então a vigência política, em certa parte ali representada pela figura do presidente, ela traz esse arcaico, né? Esse arcaísmo, como ele coloca aqui no texto, como irracionalidade, né? Então, lembrando que isso são alas do governo, e a gente está falando especificamente dessa ala que tende a fazer essa análise, né, da realidade. E é isso. E aí, para a gente finalizar, eu queria indicar esse trabalho aqui na USP. Tem essa reportagem, eu vou deixar todos os links lá embaixo. Na reportagem fala sobre messianismo e milenarismo no Brasil. Foi uma pesquisa que foi feita pela USP, e acabei não destacando aqui o nome do responsável, né? Os professores José Batista Pereira e Renato Silva Queiroz, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eles fazem uma análise do movimento messiânico dentro do Brasil, né? E uma pesquisa, eles fizeram um dossiê, e é muito interessante, se pelo menos dar uma lida nessa reportagem. E aí eu fiquei pensando, né? Poxa, vou ver quanto é que está o livro. E aí eu descobri que, na verdade, esse livro foi uma ampliação de algo que já havia sido lançado. E adivinha só, foi uma revista da USP, uma revista de 2009, foi lançado Messianismo e Milenarismo no Brasil, né? Então, o livro é uma ampliação do que já tinha sido publicado aqui. Acho que tem um texto só lá que, segundo eles falam, lá na reportagem, que não está presente aqui. Quem quiser se aprofundar mais no tema ou ver outros aspectos relacionados a isso, aqui estão todos os PDFs, todos os artigos disponíveis lá no site da USP para você dar uma analisada, para dar uma estudada, se quiser se interessar pelo tema, né? Então acho que é bem importante entender esses conceitos e como é que esses movimentos estão presentes, para diversos fins, né? Bem, galera, eu acho que é isso. Foi bem interessante dar uma lida assim, um pouco, não mudando de nenhum artigo daqui. Eu vou tentar ler depois, e aí qualquer coisa a gente pode tentar voltar a esse assunto caso apareça alguma coisa relacionada a isso. Esse é um comentando, lembrando que isso aqui é só um quadro do canal, tá? A gente vai ter outros quadros que já estão sendo programados aí, e uns vídeos especiais que a gente está tentando organizar. Não esquece de seguir o canal, não esquece de compartilhar o vídeo. Não esquece de qualquer comentário, qualquer acréscimo lá embaixo, a gente é sempre bem-vindo, beleza? Ative o sininho e é isso. Tchau!